Bom dia, meus irmãos, novamente. Estamos então numa série do ID, o ID da igreja para fazer discípulos, né? Nessa série de mensagens, o tema de hoje seria aqueles que nós desprezamos no nosso chamado do ID. Amém? Eu convido a igreja então para que a gente possa ler a palavra de Deus em João 4, versículo 3 até o 30. E deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e Jesus lhe disse: dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tem água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando contigo. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou, por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Amém. Senhor Deus e Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Que nesse contexto, Senhor, de que estamos vivenciando esse mês, o ID da igreja, o ID relacional, o ID que nós temos que estar
ali como discipuladores, ó Deus. Que esse texto, esse sermão, ó Deus, venha despertar em nós aquele povo, em especial aqueles que nos têm feito algum desagravo, que nós temos relegado com todas as nossas forças, porque talvez tenhamos julgado que eles não sejam dignos de receber a salvação. Por quê? Quem somos nós para julgar? Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, que esta palavra entre no coração de cada um, e para isso eu te peço que o Teu Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada um de nós, abrir o nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos, e deixar-nos preparado para que o Teu fluir pelo Teu Espírito Santo venha reconstruir aquilo que está necessitando. Em nome de Jesus, nós assim oramos, agradecidos. Amém, amados? O ID. O tema dessa mensagem seria os desprezados. E o título seria o ID. Inclui pessoas que nós desprezamos. Nosso papel de discipulador deve ir até onde? Deve ir até quando? Deve ir até quem? Em todos os evangelhos, os 4 evangelhos, o até quem é respondido mais ou menos no final. Mas em especial em Marcos 16:15, ele diz que nós temos uma missão, que é anunciar o evangelho a toda criatura. Até quando que a gente tem que anunciar? Em Efésios 4, quando fala das colunas da igreja, do versículo 11 até 13, ele diz que nós devemos estar anunciando até que todos cheguem à estatura de Cristo, varão perfeito, em comunhão, em unidade. Até onde? Em Atos, quando teve o Pentecoste, Atos 1:8, é ensinado que nós devemos estar anunciando em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e aos confins do mundo. A Jerusalém é onde estaríamos morando, habitando. A Judéia é o nosso entorno, talvez até a nação, o país, o estado. A Samaria é esse povo desprezado. E os confins do mundo é por onde você for, aonde o Senhor te enviar, é o teu confim do mundo. Nós vamos seguir esse texto passando por cinco etapas. O ID, que é um exemplo do próprio Senhor Jesus, as barreiras que nos afastam desse alvo por conta de estarmos encontrando pessoas desprezadas, um diálogo que o Senhor Jesus nos ensina, que vence barreiras, e no meio do diálogo a mensagem que produz salvação, e finalmente a salvação que é para todo aquele que crê nessa mensagem. Amém, amados? Então vamos direto para o primeiro tópico, o exemplo do Senhor. Diz a palavra que Jesus estava no primeiro ano do seu ministério, ele estava participando da Páscoa em Jerusalém. E ele estava voltando para Galileia, onde era a base dele. De onde ele estava até o destino dele era aproximadamente 160 quilômetros. 160 quilômetros que eles tinham que caminhar ou no lombo da mula. E eles tinham que parar em algum lugar para descansar. E o caminho normalmente do judeu que estava na Galileia, ele evitava cruzar a Samaria por conta desses problemas culturais que eles tinham. Então eles davam uma voltinha, passando pela Pérea e subindo.
E o texto diz que Jesus disse que era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade chamada Sicar, na Samaria, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho, José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, cansado, assentou-se junto da fonte. Isso era quase a hora sexta, que no relógio dele seria perto do meio-dia. O Senhor Jesus decidiu anunciar o Evangelho para os samaritanos. Todos os evangelhos já diz que nós temos que anunciar o Evangelho, né? Pregar a todas as pessoas. Meus irmãos, a busca pela humanidade para anunciar isso é uma iniciativa divina. É o próprio Senhor Jesus que nos ensina isso. Ele disse, era necessário passar por Samaria. Mas no texto seguinte, ele encontra uma mulher samaritana que foi tirar água. E Jesus disse-lhe, dá-me de beber, porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pede a beber a mim, que sou mulher e samaritana? Meus irmãos, por que será que os judeus não se comunicavam com os samaritanos? Quais eram as causas dessa barreira cultural? Quem eram esses samaritanos de fato? Eu queria, meus irmãos, fazer uma rápida passagem histórica para poder contextualizar e tentar, por meio disso, ajudar a cada um de nós que tem esse mesmo problema que eu tenho em particular, e acredito que cada um de nós tem esse tipo de problema. Quem eram os samaritanos para os judeus naquele tempo, né? Então, eu queria rapidamente lembrar aqui, que nós temos aqui, esse mapa mostra a ocupação das 12 tribos que vieram conquistar, na época de Josué, conquistar a terra prometida. Então, veja só que ele tem uma extensão que passa além começa aqui ao sul do Mar Morto, e vai subindo no Mar da Galileia, até lá em cima. Essa era a conformação das 12 tribos, e durante o período que era os juízes e a monarquia unida. Saul, rei Davi, rei Salomão, até que o filho dele, o Roboão, ele tem um pequeno desentendimento, não segue os conselhos dos anciãos e acaba brigando e tendo uma separação. E a gente vê aqui que o reino do sul ficou Judá, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as 10 outras tribos ficam para o reino do norte. E assim eles vão vivendo, e a gente vai entendendo pela história contada em 1º e 2º Reis, o que vai acontecendo. Meus irmãos, passado um certo tempo, a gente vai perceber que acontece que, decorrido um certo período de 20 reis no Reino do Norte, esse Reino do Norte é invadido pelos assírios, e toda essa população é levada cativo para a Síria, é dispersa pelo mundo. E pelo costume que o rei da Síria tinha, né, ele trazia povos de outras nações, de outras línguas, e juntava tudo ali e fazia uma miscigenação, uma mistura, uma mestiçagem forçada. Então isso aconteceu, e aí em 2 Reis 17, 24, é mostrado que os samaritanos, então, eles surgem dessa miscigenação racial
cultural, religiosa e tudo mais. Depois desse período, passa 100 anos e o reino de Judá é levado cativo para a Babilônia. Essa história todo mundo conhece. E fica lá 70 anos. 70 anos, em 2 Crônicas 27, é mostrado, 2 Crônicas 27, Segunda Crônica 27, que o rei Ciro da Pérsia, ele autoriza o retorno dos judeus para reconstruir o templo e as muralhas, para que houvesse novamente a habitação. E vocês sabem que naquele tempo ali os persas tinham, os persas haviam sucedido os babilônios, né? E ali já era tipo das satrápias, né? E tinha uma satrápia aqui, ao norte de Judá, mais ou menos na região de Samaria, e esse povo, né, que estava ali na Samaria, é relatado em Esdras 4:7, que o rei Ciro já tinha autorizado eles reconstruírem o templo, e acontece esse evento que vai tentar explicar então como é que Esdras 4, falando do versículo 1, quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, foram falar com Zorobabel e com os chefes de família. E eles disseram: vamos ajudá-lo nessa obra, porque como vocês, nós buscamos o Deus de vocês e temos sacrificado a Ele desde a época de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Aqui já está explicando então que a Síria, né, quando eles vieram habitar essa região de Samaria, então veio aquela mestiçagem. Contudo, Zorobabel, Jesua e os demais líderes da família de Israel responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. Mas então no versículo 7, começa a relatar que uma oposição. Versículo 7 diz: nos dias de Ataxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabiel e o restante dos seus companheiros escreveram uma carta a Ataxerxes. A carta foi escrita em aramaico, com caracteres aramaicos. A história dessa carta, meus irmãos, esses três que escreveram, era o pessoal que estava ali na administração ali daquela região da Samaria. E o resultado disso é que no versículo 21, o rei Ataxerxes, depois de olhar os arquivos e conferir mais ou menos a história dos tempos de glória de Israel, ele percebe que Israel pode ser um inimigo poderoso, se reconstruído. Então, no versículo 21, ele diz: ordene agora a esses homens que parem a obra, para que essa cidade não seja reconstruída enquanto eu não mandar. Meus irmãos, por conta dessa intriga do pessoal que estava na Samaria, a reconstrução demorou quase 15 anos, parado, simplesmente parado. Neemias 4, versículo de 1 a 4, também ele conta uma outra passagem que deixa os judeus cada vez mais chateados com os samaritanos. Neemias já é do tempo da reconstrução dos muros, né? Então o templo já havia sido reconstruído, agora Neemias estava preocupado com a reconstrução dos muros. Diz lá em versículo 1 de capítulo 4: quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso
e ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que o muro de pedra desabe. Aí Neemias emenda: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, sejam eles levados prisioneiro como despojo para outra terra. Então, meus irmãos, é por conta dessas passagens que nós acabamos de ver que suscitou então esse grande problema entre judeus e samaritanos. Conta também que isso aconteceu há 400 anos antes de Cristo, né? Estava no período do Império Persa. Aí, decorrido um pouco mais, tem a sucessão pelo Império Grego, e os gregos eles tomam todo esse império. E quando o Alexandre ele vem a falecer, ele divide todo o império por 4 generais. Essa região da Palestina coube então ao general Seleuco. Então, essa região que a gente vê, nós podemos ver aqui que tem a região de Judá mais ao sul. Depois nós vemos do lado direito Pérea, Samaria, Decápolis e Galileia. A história conta, através do Flávio Joséfo, que o Flávio Joséfo, na verdade, ele reproduz o livro dos apócrifos de Macabeus, que conta a guerra que os macabeus tiveram com os seleucidas. E nesse período de 200 anos antes de Cristo, eles conquistam Samaria, Pérea, Decápolis, Galileia. E nessa reconquista, o que pode acontecer? A Judéia era o centro, né? Então, toda a Galileia, e todos eles foram aculturados pelos judeus que estavam de Judá. Então, de certa maneira, o pessoal de Judá olhava para todos os demais e olhava como se fosse judeus de segunda classe, mais ou menos assim. Mas para Samaria em particular, por conta de todo esse ranço histórico de centenas de anos, né, desde a época do Sambalate e tudo, então fica esse ranço, esse problema cultural. Então, se os judeus no Oriente Médio em geral já não falavam com mulher, imagina falar com um inimigo secular desse jeito, né? Então, inclusive tem uma passagem lá quando Jesus estava recrutando os seus discípulos, né? Que tem uma passagem que diz assim: e pode vir alguma coisa de lá do norte, né, lá da terra que Jesus estava. Você vê como que era a categorização que o pessoal de Judá tinha com relação a Galileia, a Decápolis, enfim. Então, dado isso, quando a gente vê esse tipo de coisa, veio uma mulher de Samaria, e Jesus fala: dá-me de beber. E ela diz: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Então ela fica meio assim. Então, meus irmãos, o fato da gente ter esse tipo de barreira por conta de problemas que a gente tem vivenciado, isso pode levar a gente a desprezar uma parcela significativa que Deus quer que a gente discipule, que a gente anuncie o Evangelho da salvação. Isso pode acontecer conosco
Por exemplo, você tem um projeto de vida, está tocando, e de repente alguém vem para você e pisa em você e te humilha de alguma maneira, desfaz de tudo aquilo que você está fazendo, dá um valor muito abaixo daquilo que você tem no teu coração de levar adiante esse tipo de coisa. Esse tipo de tratamento que a gente recebe cria uma barreira no nosso coração que a gente não aceita mais. Eu falo, eu sou um crente padrão, você é um crente padrão, nós somos crentes padrões. Tudo aquilo que a gente pode, a gente faz pela obra do Senhor, para salvar vidas, para falar para que a salvação não está em recursos materiais, não está em dinheiro, não está em fortuna. A felicidade, a salvação, é simplesmente a certeza da vida eterna. Esse é o maior prêmio, o maior presente que a gente pode dar a alguém. Mas a pessoa que nos humilhou, a pessoa que pisou na gente, isso não merece ser salvo. Por quê? Porque como que fez uma coisa dessa com o Filho de Deus? Mas a gente tem que lembrar uma coisa muito importante. O Senhor Jesus, Ele nos amou antes, quando nós estávamos no caminho da perdição. Quando nós pisávamos, quando nós dávamos a nossa rasteira naqueles que estavam no nosso caminho. Então a gente tem que se lembrar disso. E nós temos que entender que nós não somos juízes. Nós não temos o direito de dizer, esse povo, essa gente que me humilhou. Não. Quem tem que dizer isso é o Espírito Santo no teu coração. Essa é a grande barreira que nós temos que enfrentar. Porque anunciar o Evangelho para as pessoas que estão ali, ao nosso lado, amigo, que está sempre junto com a gente, é fácil. Quero ver você anunciar o Evangelho para quem fez esse tipo de coisa ruim para você. E é isso que o Senhor Jesus está mostrando. Ele está mostrando que o samaritano, com tudo aquilo que falaram, com tudo aquilo que fizeram na tentativa de restaurar o reino de Judá, há séculos atrás, o Senhor Jesus passou por cima, aquilo ali já foi, é passado. Daqui para frente o que tem é o reino de Deus. Daqui para frente o que você tem, que é o que nós estamos tentando aprender nesse mês, é alavancar o reino de Deus usando você como discipulador. Você anunciando. Aonde? Em Jerusalém, onde você está. Na Judéia, aonde você trabalha ali no teu círculo, no teu caminho, onde você estuda. Na Samaria, esse povo que você despreza. E até o confim do mundo, onde o Senhor te mandar. Amém, meu? Vamos quebrar essas barreiras que nos impedem de continuar anunciando a salvação para as pessoas que nos fizeram mal. Já foi passado, não existe mais. O texto agora avança para um diálogo que vence barreiras. Esse diálogo, ele iniciou timidamente com um judeu se dirigindo a uma mulher, que não é comum esse tipo de coisa, e pedindo alguma coisa que ela estava ao alcance. O judeu normalmente, o pessoal do Oriente Médio dessa época, quando viajava, e viajava muito, eles tinham que ter como instrumento de viagem, né, um balde. O balde era um balde de couro, que você lançava nesses poços, né, para poder... Porque hoje é fácil, você está de carro, você para num posto e reabastece, tem restaurante, tem tudo. Naquele tempo não. Tinha um poço lá em algum canto que você tinha que jogar o teu balde. Jesus estava sem o balde porque o balde estava com os discípulos que tinham ido comprar comida.
Então ele muito humildemente chega numa mulher samaritana e pede água para beber. Então o diálogo já começa bem. Tem que começar humildemente. Você não sabe quem está do outro lado. Você não pode chegar chutando, pisando. Você tem que chegar humildemente, com todo respeito e pedir com muito cuidado as coisas que você precisa. Nesse momento que nós podemos ver é que esse diálogo agora prossegue, com Jesus oferecendo água viva. Essa é a coisa maravilhosa, que simboliza uma opção de vida espiritual. Quando você vai ter uma conversa desse tipo, com alguém que você está querendo evangelizar, em primeiro lugar você tem que ter credibilidade para falar com ele, né? Porque quem és tu que está falando comigo, Zezinho, né? Não, você tem que ter credibilidade. Então, para isso você tem que construir todo um arcabouço para poder chegar e poder conversar com a pessoa. E a melhor maneira de começar seria humildemente, com todo respeito, como falamos. E essa conversa pode ir por vários caminhos, dependendo das respostas que você vai tendo do interlocutor. Nesse caminho em particular, a gente pode ver que a samaritana já começa contestando ele. Como assim, né? Você está me oferecendo água viva? Como que você quer oferecer algo que você não tem nem balde, né? O instrumento principal desse tipo de coisa. A princípio, essa mulher não entende a direção da conversa, né? E fica questionando esse tipo de coisa. A conversa vai continuar. Essa água viva do qual Jesus fala, essa coisa maravilhosa, que todos nós que já somos salvos, que já nos convertemos por conta de entender, de confessar o Senhor como o único Salvador e ter a certeza da nossa salvação, nos dá essa segurança, a segurança de anunciar o Evangelho, que é falar que o rio de água viva flui de você. É isso que Jesus está tentando falar, mas ela continua contestando esse tipo de coisa. E Jesus fala: qualquer um que beber desta água vai tornar a ter sede. Mas se alguém beber dessa água que eu estou falando, não vai ter mais sede. A mulher ainda não entendeu, pois toma a declaração metafórica ao pé da letra. Se eu não vou ter mais sede, eu não vou ter que voltar no poço aqui para beber mais água. E ela assim aceita a oferta do Senhor. Meus irmãos, esse diálogo vai indo por um caminho que precisa de ter alguma coisa mais importante, que é a mensagem final, né, da salvação. Vou ler esse texto aqui. Jesus diz: vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus diz: disseste bem, não tem marido. O fato é que você já teve 5 maridos, né? E o homem que você vive agora não é teu marido. Aí a mulher disse: Senhor, vejo que tu és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Veja que o Senhor Jesus começa a falar. Ele quer anunciar a mensagem da salvação para ela e para o marido. E ela já percebe que alguma coisa diferente esse interlocutor tem. Tanto é que ele chega e revela coisas que somente o Senhor Jesus ou um profeta pode encontrar, que ela já teve 5 maridos, que ela já está vivendo com o 6º, que não é marido. E a conversa já, em vez dela ir buscar o marido, já muda de rumo. E ela fala assim: puxa, você é profeta. E ela emenda a conversa por esse viés aí. Nossos antepassados
adoram nesse monte Gerizim. Mas vocês, judeus, dizem que não vale nada, tem que ser lá em Jerusalém. Essa é a conversa deles. Aí o Senhor Jesus declara: creia em mim, mulher, está próximo a hora que vocês não adorarão ao Senhor, ao Pai, nem aqui no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, porque Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí a mulher volta mais ou menos para o caminho que o Senhor Jesus está querendo. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Aí Jesus tem que declarar: eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo, mulher. Caiu a ficha. Isso é o que eu falava no meu tempo. Aqui é, a mulher se deu conta. Caiu a ficha é o tempo do orelhão. Quando cai a ficha, você consegue falar, né? A mulher se deu conta que estava conversando com alguém especial, que além de profeta, é o próprio Messias. Que notícia, hein? Que impacto. Se você estivesse lá no lugar da mulher samaritana, o próprio Senhor Jesus vem falar contigo. Você, quando está declarando a sua mensagem de salvação, você não é o Senhor Jesus para dizer: eu sou o Senhor, eu posso garantir que tem a vida eterna, assim como Ele garantiu aquele ladrão que estava do lado direito dele, na cruz, e Ele diz: hoje ainda você estará comigo no paraíso. Você, quando estiver declarando a mensagem da salvação, você não pode garantir uma coisa dessa, porque você não é o Senhor Jesus. Mas você tem o dever, assim como o Senhor Jesus teve, aqui de falar alguma coisa impactante para ela. E a coisa impactante que você pode dizer para eles, para aquela pessoa desprezada, que você foi levantado pelo Espírito Santo para anunciar, você falar com todas as letras o que é que a salvação tem operado na tua vida, o que é que você tem feito de bom, o que é que você era e o que você se tornou agora. Esse pequeno testemunho que você acrescentar nessa mensagem que produz salvação vai complementar isso que a pessoa precisa de ouvir. E depois disso, não termina aí, né? Porque o discipulado é acompanhar. Você teria que estar combinando com ela um cafezinho, sei lá, um encontro qualquer, levar ela na base, por exemplo, numa pequena base, para que ela possa entender que existe uma comunidade, um agrupamento de pessoas que praticam esse viver chamado cristianismo, esse viver que é baseado nessa força maravilhosa que é a salvação, que nos garante e nos dá certeza de que tudo aquilo que temos feito até aqui tem um presente para nós. Amém, meus irmãos? Então Jesus pediu, eu passei daqui, né? Finalmente,
na última parte, a salvação é para todo aquele que crê. Naquele momento os discípulos chegaram e o diálogo foi providencialmente interrompido com essa chegada dos discípulos. Mas a mensagem da salvação já estava plantada no coração da mulher samaritana. E ela foi muito eufórica, muito alegre, comunicar para toda a cidade, para todos os conhecidos dela, que o Messias estava ali no poço de Jacó. Meus irmãos, aqui está um momento maravilhoso, quando você se converte, você está todo feliz, você quer que todo mundo da tua família também receba esse presente. E às vezes a gente é tão incisivo, que a gente chega a ser chato. Eu me lembro que quando eu me converti, eu me tornei o primo chato da família. E até no trabalho secular, arranjei uma confusão com um amigo meu, que ficou 6 meses sem falar comigo, porque ele era católico, né, ferrenho, e eu comecei a falar como se o catolicismo não fosse nada. E ele ficou muito magoado comigo. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse momento eufórico de anunciar a salvação e não deixar, né? É aquela máxima, respeito, humildade e respeito para começar a conversar. Então, no versículo 28 diz que ela deixou o baldezinho, o cântaro dela, e foi para a cidade, e anunciou para todo mundo: venham ver o homem que me disse tudo que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Se a gente ler alguns versículos mais adiante, nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele fez a segunda parte do discipulado, ele ficou 2 dias a mais. Nesses 2 dias a mais ele ficou, possivelmente, bebendo, conversando, tomando um cafezinho aqui, almoçando ali, jantando acolá. Ele fez o trabalho do acompanhamento em 2 dias. É pouco, mas foi impactante o suficiente para poder transformar aquele povo da Samaria. E nós temos a nossa Samaria. Nós temos aqueles que a gente não tem, nós temos desprezado. E é esse o cuidado que nós temos que ter, de anunciar para esses nossos samaritanos, que está guardadinho aqui, como uma região intocada, uma região que nós desprezamos, não queremos nem lembrar, porque ela nos humilhou muito. E quando eu falo isso, eu falo me lembrando de coisas muito recentes, que eu tenho que voltar e consertar também. Em nome de Jesus. Meus irmãos, a salvação é para todo aquele que crê, inclusive para aquele que nós julgamos indigno desse presente. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento de comunhão, de paz, um momento de estarmos ouvindo da Sua palavra, Senhor, desse sermão, que é para nos levantar, sair dessa tranquilidade que nós estamos e nos lembrarmos que nós somos chamados a pregar o Evangelho da salvação, que cura, que liberta, que transforma. E nessa missão que o Senhor Jesus nos deu, a cada um de nós, tem uma parcela muito importante que nós temos desprezado por conta de alguma coisa que aconteceu no passado, recente ou talvez algum tempo atrás. Mas nós não podemos manter isso encarcerado nos domínios ocultos do nosso coração. Nós temos que trazer à mente, porque a salvação é uma luz que alumia e mostra tudo que está faltando, tudo que está errado, tudo que está precisando ser revelado. Que essa palavra de hoje revele a você essa necessidade que nós temos de libertar isso que está trancado a 7 chaves no fundo do coração,
mediante esse tipo de coisa, nós estaremos pleno, mais cheio, mais fortalecido para anunciar a salvação. Porque essa é a parcela que o Senhor faz questão de trazer hoje, na quarta mensagem do ID, que nós temos que ter esse cuidado, que nós temos que resgatar essas pessoas que estão perdidas, que estão caminhando para o inferno, porque nós os desprezamos, simplesmente. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, sela isso no coração de cada um de nós, que nós possamos nos levantar hoje, convicto de que nós temos que fazer essa libertação desse povo que está cativo no nosso coração, para que eles recebam também a mensagem da salvação. Amém? Obrigado, meus irmãos.